Olá pessoal, vamos lá? Então, gente, eu propus a vocês, da última vez que a gente se falou, de vocês fazerem uma leitura do texto de Joel como exemplo de texto escatológico judaico. E a gente propôs um exercício de vocês fazerem uma comparação dessa escatologia com a escatologia do Novo Testamento, com a escatologia cristã. Por que que eu fiz essa proposta? Porque eu tenho um problema de estudar escatologia. Pessoalmente, eu não gosto de estudar escatologia dentro do modelo que é sempre proposto para o estudo de escatologia. Eu vou explicar por quê. Só um segundo. Pronto, eu fiz uma pausinha que eu fui... Vocês não devem ter notado, porque eu parei o vídeo aqui, pausei o vídeo, mas eu fui pegar uma aguinha e fui abrir a janela, porque está muito calor aqui no meu escritório. Eu estou sem ar-condicionado aqui. E eu não quero ligar o ventilador, porque o ventilador produz aquele ruído de vento, então atrapalha às vezes o entendimento, atrapalha a concentração de vocês. Vamos lá. A gente estava trabalhando cristologia até algumas aulas atrás, quando eu fiquei sem internet. Eu devo alguns vídeos para vocês, para a gente encerrar aquele ciclo de cristologia. E aí parece brusco eu passar diretamente para a escatologia, mas eu vou explicar quais são os critérios que eu adoto quase sempre nessas disciplinas que eu dou. Eu entendo que o curso teológico, o curso que vocês fazem, que os professores estão 6 meses ali ensinando disciplina por disciplina, tem disciplinas que são mais, como é que eu vou dizer, mais autocontidas. Então, por exemplo, quando eu dou ciências da Bíblia, eu faço ali uma abordagem onde eu trabalho as principais ciências para o entendimento do texto bíblico. Quem já teve ciências da Bíblia comigo sabe que é assim. Eu pego lá, quais são as ciências da Bíblia? São as ciências que nos ajudam a entender melhor o texto bíblico. Linguística, semiologia, métodos de interpretação, exegese, história, geografia bíblica, história bíblica, antropologia bíblica, sociologia bíblica. Então são as ciências que estudam. Então é fácil você pegar ali, ó, é isso aqui. É isso que vocês vão ter que entender, que essas ciências vão ajudar vocês. E pronto, e está contido ali. Então não tem muito o que voar. Quando eu dou teologia sistemática, é um estudo infinito. Vocês não vão parar de estudar teologia. Se vocês forem intelectualmente honestos, vocês não vão parar de estudar teologia sistemática, nem teologia bíblica, nem as disciplinas no âmbito da teologia. Por quê? Porque não dá para esgotar elas num curso de 4 anos, não dá para esgotar ela numa disciplina de 6 meses. Então, qual critério eu adoto? Coisas que são mais importantes e que ajudam a construir uma abordagem para a prática pastoral ou para a prática da educação religiosa. Então a gente estava trabalhando a cristologia dentro dessa ideia. Qual é? Por isso que eu escolhi um autor, que é o Berkhof, né? Que é um autor muito conservador. Então ele faz uma crítica à teologia mais, como é que eu vou dizer, mais acadêmica. Ele tem uma abordagem que possibilita a prática da teologia dentro do âmbito mais pastoral. Então, por isso eu escolhi. E aí, por que eu estou fazendo pulando para a escatologia? Porque raramente eu dou escatologia, porque a ideia tradicional a respeito de escatologia me interessa muito pouco. Vamos lá. Quando a pessoa se converte, ela vai para a igreja evangélica, não sei como é que é na realidade católica. Eu fui católico por um tempo, mas eu era muito criança. Mas quando a pessoa vai para a igreja evangélica, há um certo fascínio pelo livro de Apocalipse, né? Um certo fascínio por aquilo que aparenta ser um tratado escatológico do cristianismo. E aí é muito natural que as pessoas perguntem, façam estudos nas igrejas. Eu mesmo já passei por essa armadilha, né, de fazer estudos sobre o livro de Apocalipse, eu fui professor de juventude, eu não era nem teólogo ainda, e fazia estudos sobre o livro de Apocalipse, e dava estudo, a gente escolhia um livro, e ficava lá tentando saber qual símbolo era o quê, né? O que representa esses 4 cavaleiros, o que é o primeiro cavaleiro, a besta que emerge do mar, a mulher vestida de sol, o dragão que a persegue, o que significa esses símbolos.
Então havia uma obsessão do entendimento desses símbolos. E com o tempo eu fui percebendo que é uma obsessão absolutamente inútil, que não acrescenta coisa alguma e que todas as abordagens são especulativas. Não dá para você saber exatamente o que é que significa tal coisa. Cada teólogo, cada pessoa que se dedica a isso, vai fazer uma abordagem dentro da sua teologia, dentro daquilo que ele entende como uma teologia coerente. Então o pessoal mais conservador, por exemplo, vai fazer uma abordagem mística desses elementos. Por exemplo, tem um teólogo conservador que ele diz que a mulher vestida de sol representa a igreja, porque dela nasce um bebê, e é Cristo, porque Cristo nasce da igreja, e o dragão que a persegue é Satanás. Então tem toda uma abordagem ali que é puramente no campo da hipótese, né? No campo da especulação, né? Por exemplo, o pessoal de uma teologia mais bíblica, né, mais acadêmica, vai dizer que ali e aí eu até concordo em parte com essa abordagem, que ali é uma carta de esperança para os cristãos que estão sendo perseguidos pelo Império Romano. Então muitas das figuras ali não são figuras sobrenaturais, nem elementos místicos, mas são elementos presentes no próprio Império Romano. Enfim, eu lembro quando eu era criança, muita gente especulava quem era a besta, qual era o número da besta, quem era a besta, e aí tinha uma coisa de dizer que o Papa era a besta, e quem era o anticristo, e não sei o quê, e quando ele ia surgir. Então, para mim, são especulações absolutamente desnecessárias, absurdas, assim, absurdas não, mas desnecessárias mesmo. O que é que nos interessa nessa história toda? Se estamos ou não salvos. Nada mais interessa nessa história. A nossa única... Aí tem aquelas correntes, né? Milenista, pré-milenista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, mesotribulacionista. E aí são todas umas discussões. Primeiro, muitas dessas discussões são geradas por equívocos na leitura de textos. Segundo, que essas discussões são absolutamente irrelevantes para quem é salvo. Né? Eu sempre brinco lá na igreja, quando alguém vem me perguntar sobre esses elementos, eu falo assim: você está preocupado com o quê? Está preocupado com a volta de Jesus, porque não está salvo não, está com medo de ir para o inferno? Então todas essas questões, do ponto de vista do salvo, elas são irrelevantes. Mas nós, teólogos, temos que oferecer algumas respostas, porque principalmente aqueles que vão estar no âmbito do ensino pastoral ou da educação religiosa. De modo que essa abordagem de teologia sistemática da escatologia me interessa a partir de alguns viés que eu quero colocar aqui. O primeiro deles é que a gente seja capaz de diferenciar a escatologia judaica da escatologia cristã. Vamos lá. A escatologia judaica tem como momento crucial, momento culminante, assim, o ápice do movimento escatológico, a vitória de Israel sobre as outras nações e o reino de Israel, a restauração do reino de Israel. Então, os textos proféticos no Velho Testamento, eles estão dentro de porque a escatologia não é necessariamente cristã, assim como a apocalíptica não é algo que surge no cristianismo. Isso é algo que surge, a escatologia, ou uma teleologia que aponte para um fim de todas as coisas, ou para o cumprimento de uma determinada finalidade do planeta, é algo presente em diversas religiões. Diversas religiões têm a sua escatologia, diversas religiões têm a sua teleologia, diversas religiões têm o seu apontamento de como o mundo vai ser transformado depois de um período grande de sofrimento, de dor e de injustiças, e como a justiça vai acontecer. Aliás, citar 2 livros que são muito interessantes a respeito disso. Deixa eu pegá-los aqui. Um deles vocês já conhecem, eu acho. Acho que os 2 vocês já conhecem, né? Porque o que acontece aqui? Um deles vocês já devem conhecer, porque eu já dei aula com esse livro, que são as linguagens da experiência religiosa. Aqui, por exemplo, tem um capítulo que é só sobre escatologias.
eu não sei se é esse o termo que ele usa, vou dar uma olhada aqui no índice. Esse é um livro de fenomenologia da religião. Quando eu dou aula de fenomenologia, geralmente eu não achei o índice. Será que é no final? Ah, é no final mesmo. Manifestação, experiência religiosa, textos religiosos, mito, descrição, mito, interpretação da realidade. Enfim, eu não estou achando aqui. Mas o que ele mostra? Ele mostra que diversas religiões tinham uma escatologia, ou seja, tinham um prenúncio, uma profecia de que, de alguma forma, o mundo, como ele se configurava para aquelas pessoas, ia acabar de alguma forma, né? E ele faz aqui uma análise, por exemplo, do budismo, ele faz uma análise das religiões astecas, dos maias, das religiões persas. Então, essas religiões também tinham uma escatologia, e que dizia respeito à realidade social delas, e que dizia respeito também a essa esperança de um mundo transformado, de um mundo justo, de um mundo perfeito. Esse outro livro aqui é o Desejo, Mercado e Religião, do Jung Mo-Sung. Ele vai dizer que esse sentido teleológico ele está presente, inclusive, nas coisas que não são religiosas. Por exemplo, ele faz uma comparação, ele estabelece uma comparação entre o marxismo e o capitalismo, usando para isso elementos da religião. E ele vai dizer que tanto o capitalismo quanto o marxismo, eles têm uma escatologia, eles têm uma teleologia, ou seja, eles têm um sentido de finalidade, que tudo se caminha para o cumprimento de uma finalidade, que é quase tão grande quanto a religião. Ele vai dizer assim, o marxismo, ele sonha que a escatologia dele vai ser o ocaso do capitalismo e o surgimento do socialismo como passagem intermediária para o comunismo, onde todo mundo vai ser igual, tudo vai ser justo, tudo vai ser bonito, não vai haver governos, não vai haver divisões territoriais, o mundo vai ser governado por aqueles que produzem, todo mundo vai ter direito a tudo. Isso é uma teleologia. Isso é estabelecer um sentido para a história. Já ele vai dizer que já no capitalismo é diferente. O sonho neoliberal é o sonho em que todas as pessoas ficarão ricas, terão dinheiro, terão acesso às riquezas, e que para isso alguns precisam ser sacrificados, que é próprio da religião. No marxismo também, alguns precisam ser sacrificados, é preciso eliminar os inimigos da revolução. No capitalismo é preciso eliminar aqueles que servem de barreira para o crescimento econômico, né? No caso, os pobres. Então, assim, o capitalismo e o marxismo também têm sua escatologia, também tem a sua teleologia, também tem a sua expectativa em que o mundo atinja o seu ápice. E o mundo judaico era igual, ele tinha a sua escatologia. Então, a sua escatologia era a ideia de que Israel iria reinar sobre todas as nações. O dia do Senhor, ou o dia da vingança do Senhor, era o dia em que o Senhor iria remir o seu povo, o povo de Israel, não era uma remissão cósmica, e iria fazer com que Israel reinasse sobre todas as nações, sobre todos os outros povos. Quando você vai ler o texto de Joel, por exemplo, deixa eu achar aqui, gente, o texto de Joel é um texto muito famoso por conter isso muito mais claramente. Eu não estou achando Joel. Achei aqui. Por exemplo, estou com uma versão aqui católica da Bíblia, mas está aqui, olha só. Bom, aí ele fala lá de um monte de coisa que vai acontecer, né? O julgamento das nações. Olha, o julgamento das nações. Não é juízo final dos povos, é as nações. As nações. Que nações? As nações inimigas de Israel. Então, o dia do Senhor, começa o capítulo 3, né? Depois disso acontecerá que derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e os vossos jovens verão. Naquele dia derramarei também o meu espírito sobre os escravos e as escravas, farei aparecer prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, turbilhões de fumo, o sol converter-se-á em trevas, a lua em sangue,
ao se aproximar o grandioso e temível dia do Senhor. Mas todo que invocar o nome do Senhor será poupado, porque sobre o monte Sião e em Jerusalém haverá um resto, como o Senhor disse, e entre os sobreviventes estarão os que o Senhor tiver chamado. Então, olha só, ele está situando aí a salvação em Jerusalém, no Monte Sião, as outras nações vão ser julgadas, ó, porquanto eis que naqueles dias, no tempo em que eu realizar a restauração de Judá e de Jerusalém, ó, o grande dia do Senhor é o dia da restauração de Judá e de Jerusalém. Não tem a ver com volta de Jesus no Velho Testamento, não tem a ver com juízo final, não tem a ver com julgamento moral sobre os pecados do povo. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a restauração de Judá e Jerusalém. Ah, eu não concordo com essa visão. Problema seu, porque o texto está dizendo isso. Eu não estou nem interpretando. O texto está dizendo isso com toda clareza, porque a gente não lê o texto. Geralmente a gente se acostuma a ler a interpretação prévia do texto. Então, como a gente é cristão e dia do Senhor para a gente é outra coisa, quando a gente vai ler esse texto aqui, a gente não vê esses detalhes. A gente perde esses detalhes e a gente dá uma interpretação cristã a um texto que é judaico. Então prestem atenção, porque, mas eu não concordo com essa interpretação. Qual a outra interpretação que você sugere para porquanto eis que naqueles dias, no tempo em que eu realizar a restauração de Judá e de Jerusalém? Não, mas aí está falando da Jerusalém celestial. Não está. Mas aí está falando da volta de Jesus. Não está. Olha só. Ali entrarei com ela, reunirei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. Outro ponto importante para o imaginário judaico, o vale de Josafá, onde o rei Josafá ganhou aquela batalha lá, onde os exércitos foram destruídos ali no vale de Josafá. Eu farei descer ao vale de Josafá e entrarei com elas em juízo contra as nações, não contra Israel, acerca de Israel, meu povo e minha herança. O juízo vai ser o que é que as nações fizeram de mal a Israel, o qual dispersaram pelas nações pagãs. Olha, vocês expulsaram. Está falando muito aqui por exemplo, da diáspora provocada pelos assírios quando sitiaram Samaria. Então está dizendo assim, olha, eu vou julgar as nações pelo mal que as nações fizeram. Está muito claro aqui, não é? É porque a gente não está acostumado. Vamos lá. Rifaram meu povo, davam um menino para pagar uma cortesã e vendiam um jovem em troca de vinho para beberem. O fato de terem escravizado pessoas de Israel. E vós que quereis de mim, Tiro e Sidom, e vós, distritos da Filistéia, quereis por acaso tirar vingança de mim? Mas, se é uma provocação, farei cair imediatamente sobre a vossa cabeça a vossa provocação. E aí continua, porque roubaste a minha prata e o meu ouro, que é uma referência ao saqueamento de Jerusalém, do roubo do templo. Então é uma promessa de que Israel será vingada, é o dia da vingança do Senhor. E aí, olha, a salvação definitiva, pulando aqui para o capítulo 4 já, olha o que é a salvação definitiva. Naquele dia as montanhas destilarão vinho, o leite manará das colinas, todas as torrentes de Judá jorrarão, uma fonte sairá do templo do Senhor para irrigar o vale das acácias, o Egito será assolado, Edom será devastado por causa da violência cometida com os judeus. Gente, o dia da vingança, o dia do Senhor aqui é o dia em que as outras nações são aniquiladas pelo Senhor e Israel entra num período de prosperidade. O vinho vai descer pelos montes, as montanhas emanarão leite, vai ter um rio que vai sair do trono do Senhor para irrigar a terra, porque a terra era seca. Então, o Egito vai ser devastado. O Egito, que era símbolo de prosperidade por conta do Nilo, vai ser devastado. Perceba que as figuras são colocadas aí de tal maneira que elas se contrapõem. Enquanto que em Judá um rio vai jorrar do trono de Deus, o Egito, símbolo e vai gerar prosperidade, esse rio, né? vai gerar uma agricultura abundante. No Egito, que já tem uma agricultura abundante e tem um rio que é responsável por essa agricultura, se tornará um deserto. O Egito se tornará um deserto. Ou seja, o Nilo vai secar. Edom será devastado. Então, os edomitas eles vão sofrer e os judeus eles vão... Essa é a escatologia judaica. Tem nada a ver com volta de Jesus. É engraçado, né? Os nossos
queridos irmãos pentecostais, e eu falo isso com todo respeito, pela crença de cada um, mesmo respeito que eu tenho pelo pessoal de religião de matriz africana, pelo pessoal católico, eu tenho respeito também pela crença dos nossos irmãos pentecostais. Eles acreditam que aquele Joel 2, porque os vossos velhos sonharão, os vossos jovens verão. O que ele está dizendo é o seguinte, que os vossos jovens vão enxergar, vão conseguir ver, vão ter uma experiência real. Não é visão sobrenatural, não. Eles vão ver aquilo com que os idosos sonhavam em outras gerações. Então, assim, é mais ou menos eu dizer assim, olha, aquilo que eu estou sonhando hoje para o Brasil, daqui a algum tempo vai acontecer. Quem tiver jovem nessa época vai ver acontecer. Não é o caso. No Brasil é mais difícil de resolver. Mas a ideia é essa, entendeu? E aí, no que isso difere da escatologia cristã? A escatologia cristã, ela é cósmica. Ela é um julgamento sobre todas as pessoas e sobre os seus pecados morais. Então, tá lá o livro de Apocalipse, e veja, aí cabe a gente também fazer um outro parêntese aqui, que é a literatura apocalíptica. Né? O livro de Apocalipse é um tratado cristão se utilizando de uma base literária pré-existente no mundo judaico. Então, o que o livro de Apocalipse faz é criar a mesma ideia de justiça, de redenção, de restauração e de punição aos maus a partir de um evento que é diferente do mundo judaico. Esse evento é o quê? A volta de Jesus. Então, no livro de Apocalipse, esse evento, a volta de Jesus, será o evento culminante, o evento principal. É o evento que todos os outros eventos gravitam em torno dele. Então, quem será julgado? As nações? Não. Quem será julgado serão as pessoas. Essa é a diferença. E as pessoas serão julgadas pelo quê? Pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas morais. Tanto que está lá uma lista de gente que vai ficar de fora. Ficarão de fora os idólatras, os feiticeiros, os afeminados, enfim, os ladrões. Então, há uma lista ali de pessoas. Na escatologia judaica, não. Quem fica de fora são as outras nações que lutaram e que escravizaram e que arruinaram com Israel. Na escatologia cristã, não. Há um senso de moral ali, onde os filhos de Deus, né, que foram adotados através de Cristo, são salvos, e os outros são lançados no lago de fogo, de enxofre e tal, pererê. Então percebam que é diferente. Você não pode tratar escatologia cristã a partir dessa base do Velho Testamento. Agora, como é que eu trato a escatologia cristã, então? Primeiro, sabendo que essa escatologia nasce ainda se aproveitando de uma base do mundo semita, que é a literatura apocalíptica. Uma literatura repleta de símbolos. Então, as coisas... O que é a literatura apocalíptica? É uma carta cifrada. Então, os elementos que estão ali estão ocultos por essas cifras, por esses enigmas. Então, não dá para dizer quem é a mulher vestida de sol, não dá para dizer quem é a besta que emergiu do mar, que emergiu do mar. Não dá para dizer isso. O que a gente sabe é que ali tem uma mensagem que é o seguinte: aqueles que estão com Cristo serão salvos e aqueles que não estão com Cristo não serão salvos. Então, não dá para fazer análise de critérios ali, não dá para fazer análise... Aliás, o livro é muito moralista no ponto de vista, a partir do momento em que ele estabelece que a salvação, se você parar para pensar, a salvação ali vem também por princípios morais. Não tem, se você olhar ali, não tem nada de graça. Vai ser salvo pela graça, pela fé. No livro de Apocalipse não tem nada disso. É uma literatura muito próxima da literatura judaica, mas ele estabelece um outro ponto de referência para esse dia do Senhor. O dia do Senhor ali é o dia da volta de Jesus e o dia do juízo final. Outra coisa que eu queria estabelecer, outro ponto que as pessoas olham e que consideram um texto escatológico na Bíblia são os chamados discursos proféticos de Jesus. Mateus 24 é um deles, né? Acho que se estende até o 25, acho que se repete em Lucas. Então são discursos que quase sempre têm a ver também com a realidade daquele momento, muito pouco a ver sobre o fim do mundo. O problema é que quando essas doutrinas, grande tribulação, pequena tribulação, não, grande tribulação não tem pequena.
grande tribulação. Isso tudo vem desse texto de Mateus 24. Que se você pegar o texto de Apocalipse, não tem isso. Então vem desse texto de Mateus 24, que é um texto sobre o cerco de Jerusalém. É um texto híbrido, é um texto sobre o cerco de Jerusalém que se utiliza da linguagem apocalíptica. Mas se você parar para pensar, está se falando da aflição daqueles dias em que Jerusalém está sendo sitiada, que acontece ali por volta do ano 70 da era cristã. Tanto que o texto fala assim, se você estiver na cidade, não saia para o monte. Se você estiver no monte, não volte para a cidade para buscar coisa alguma. Não faz o menor sentido se estiver falando de fim do mundo. Porque se for o fim do mundo, que diferença faz? Eu estar na cidade, estar no monte, descer para a cidade, subir para o monte, vai dar tudo no mesmo. Aí fala também ali, porque um será tirado, o outro será deixado. É justamente sobre essa mortandade que iria assolar a cidade. Um monte de pessoa vai morrer, outras pessoas não vão morrer. Então está se falando basicamente disso. Né? E daí surgiu a doutrina do arrebatamento, que também é uma doutrina carente de base bíblica clara, né? A doutrina do arrebatamento. Você tem ali 1 Coríntios 15, né? Aquele texto que fala que os salvos encontrarão Cristo nas nuvens. Estou bem lembrado, talvez vocês devam dar uma lida aí. Mas assim, tem pouca base bíblica a doutrina do arrebatamento, e dão muita importância a essa doutrina na igreja evangélica, principalmente. E, no entanto, ela tem pouquíssima base bíblica, né? Um versículo ou outro ali, carente de uma interpretação mais profunda. Mas aí o pessoal fizeram filmes, aí criou todo o imaginário, né? Quer dizer, você sobe, a roupa fica, aí tem a última trombeta que circulava nas igrejas nos anos 80, 90, né? Aquele disco lá, pavoroso, né? O pessoal, as crianças sumindo, não sei o quê. E nada disso assim tem muita base bíblica clara. Veja, não tem base bíblica ali profunda. São versículos muito esparsos tratando desses temas e que torna isso tudo muito carente de uma clareza, né, mesmo do texto. E é isso. Então o objetivo da aula é basicamente esse, a gente fazer essa comparação, que são escatologias diferentes. Eu tenho um problema ali que é eu sempre falo, e é um negócio importante para vocês entenderem também, é que o texto bíblico ele é traduzido a partir de uma premissa, né, que tem a ver com o tempo em que ele é traduzido. E uma das premissas da tradução do Novo Testamento, assim, é justamente o fim dos tempos. Então tem textos que são muito mal interpretados. Quer ver uma coisa? Tem aquele texto que fala assim: e aí quando esse evangelho for pregado no mundo inteiro, virá o fim. Então o que é que as pessoas entendem? Que quando o evangelho for pregado no mundo... E as pessoas entendem isso literalmente, tá? Tem gente que me pergunta, pastor, será que o fim já está próximo? Porque acho que com a internet o evangelho já alcançou o mundo inteiro. E a ideia não é essa. A ideia ali, a palavra grega para fim ali é telos, e que é a palavra para fim e para finalidade. Então, a ideia é o seguinte: quando o evangelho for pregado no mundo inteiro, ele terá alcançado a sua finalidade. Qual é a finalidade do evangelho? Ser pregado no mundo inteiro. Então, não tem a ver com isso. E o pessoal fica criando esses marcos, né? Não, é porque tem que esperar o evangelho ser pregado no mundo inteiro e aí virá o fim. Não é isso que o texto está dizendo, né? Não é... Quando você vai para o texto grego, você vai ver que ali é no sentido de finalidade. Ele vai cumprir o seu fim. Qual é o fim do evangelho? Ser pregado no mundo inteiro. É para isso que ele foi feito. Então ele vai cumprir a sua finalidade. E é isso, gente. Acho que por hoje, acho que isso é o que nos interessa, assim, nesse texto de escatologia. Se vocês tiverem perguntas, dúvidas, questões, coloquem lá, ou discordâncias, coloquem lá no grupo para a gente bater papo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.